Boa noite, pessoal. Hoje damos início ao nosso quinto encontro da nossa série do Vamos Falar de Sexo. Nosso tema são verdades secretas. Tem sido uma grande oportunidade para estarmos pensando e refletindo sobre temas a partir da sexualidade. Como você já sabe, eu tenho trabalhado em cima do livro do autor Ed Shaw. O livro se chama A Atração por Pessoas do Mesmo Sexo e a Igreja, e o subtítulo é A Plausibilidade do Celibato. É um prazer poder estar compartilhando esses temas e promovendo nas nossas igrejas locais, né, na Igreja de Cristo de forma geral, uma conscientização maior sobre as realidades que envolvem a sexualidade, a homossexualidade, o celibato, casamento, amizade. São temas muito vastos e muito úteis e práticos, no fim das contas. Eu tenho buscado trazer realidades práticas para a gente pensar em como esses temas podem nos desafiar na nossa vida de forma geral, tá bom? Eu estou com pessoas aqui no meu ambiente, aqui mesmo, o Alan e a Carol, provavelmente você não conhece, mas eles estão aqui ao vivo comigo, então se eles forem contribuir de alguma forma, eu vou deixar vocês ouvirem eles falarem também. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu transmito a pergunta também para vocês. Também quero aí cumprimentar Cairon, é assim que se pronuncia? Cairon? Bem-vindo, é um prazer ter você aqui no nosso... Isso aí, Cairon, bem-vindo. É a primeira vez que o Cairon participa com a gente. Fico feliz de tê-lo aqui com a gente. Fica à vontade, tá, Cairon? Querendo falar, assim também o Alisson e o Alessandro. Coloca nesse botão da mãozinha ou escrevam no chat se vocês preferirem. Fiquem à vontade, tá bom? Pessoal, o nosso tema de hoje é em cima de intimidade e o tema em si é amizade, tá bom? O autor Ed Shaw, como eu já falei para vocês, ele trabalha com 9 equívocos que eu trabalho aqui como verdades secretas que eu acabo revelando sobre algum tema. E o equívoco de hoje que ele trabalha é a seguinte frase: é no sexo que encontramos a verdadeira intimidade. Para aqueles que estão no grupo, né? Dessa vez eu mudei um pouquinho a frase, eu assumo que ficou meio sem graça. Eu prefiro trabalhar com a frase de forma mais errada, porque pelo menos vocês vêm com força e dizem está errada por isso e por aquilo, do que se eu falar a frase certa, que todo mundo só diz concordo, entendeu? Que no caso eu falei que sexo e intimidade não são sinônimos, praticamente. Todo mundo realmente não são. Então ficou um pouquinho sem graça esse mês que vem, que amanhã já vamos tornar a parada mais interessante. Mas essa frase do Ed Shaw, ela parte de um pensamento muito interessante. A verdade seja dita, eu coloquei no Instagram lá nos meus stories, e eu vou transmitir para cá, é que na cultura de forma geral, nós temos o sexo e a intimidade como sinônimos. O autor ele vai dizer que certa vez ele tentou experimentar, eu não sei se eu ouso desafiar vocês a experimentar, nem eu ousei fazer, de colocar no Google intimidade e ver o que aparece. Né? Na verdade, eu fiquei com medo quando ele falou que 90% associava a intimidade com sexo. Então, eu falei, é melhor não. Vai que não sei o que vai aparecer, então, a sedução, que eu fui procurar uma imagem para o story, já apareceu várias coisas que eu fiquei assim, não posso nem usar essa imagem. Então, o que ele associa é que, na mentalidade cultural, a cultura que nos cerca, de forma geral, encara o sexo e a intimidade como sinônimos, praticamente a mesma coisa, ou se não, que uma coisa leva a outra, que não há verdadeira intimidade se não houver sexo envolvido de alguma forma. E o que eu acho maneiro é que isso foi engraçado, porque eu conversei sobre um texto bíblico e uma realidade bíblica na quarta-feira, no caso, ontem, e hoje eu fui dar uma relida no material e eu não lembrava que ele citava o texto da amizade de Davi e Jonatas. Todos vocês sabem ou conhecem a história bíblica sobre Davi e Jonatas? Todo mundo conhece? Vocês conhecem aí também? Façam um sinal positivo ou escrevam no chat, mas eu vou resumir. Davi e Jonatas, né? Jonatas era filho do rei, Alessandro falou que sim, né? O Alisson falou que sim. E o Cairon também está escrevendo ali. Então, percebam que na Bíblia, Jonatas era filho do rei, o rei Saul. E quando Davi ele vence aquele desafio famoso, né, que é o desafio do gigante, né, o Golias, ele passa a se tornar muito íntimo do rei Saul,
né, dentro da corte e passa a ver um grande amigo de Jonatas. Só que a Bíblia vai mostrar que a amizade de Jonatas e Davi se tornou tão grande que o próprio filho, Jonatas, escolheu no coração dele Davi como rei mesmo. Ele colocou toda a credibilidade de Davi como sendo um homem segundo o coração de Deus, enquanto em dado momento ele já estava até contrário ao pai dele, que realmente estava errado na história, conforme a história bíblica vai seguindo. Em alguns momentos, a gente vai ver na Bíblia Davi e Jonatas se abraçando, tendo momentos de íntima relação que mostram um amor e um carinho muito escritos, né? Até que Saul vai para a guerra com o Jonatas e eles morrem em um cenário de guerra. Quando Davi descobre a morte, ele lamenta a morte dos dois. Mas o texto bíblico vai dizer que Davi fez um cântico de lamentação assim: angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras. Seu amor por mim era maravilhoso, mais maravilhoso do que o amor das mulheres. Esse texto ele gerou um grande reboliço no meio homossexual moderno, tá? Bem contemporâneo, onde começou-se a hipotetizar se talvez Davi e Jonathan não desfrutassem de uma relação homoafetiva, pelo menos em um sentimento homoafetivo. O que o autor ele destaca nessa parte do capítulo é como a nossa cultura tão sexualizada nos levou a olhar para amizades de forma sexualizada. A gente não consegue ver duas pessoas demonstrarem carícia e carinho e amor e não maldade. Quem aqui nunca viveu a experiência de ter um amigo ou uma amiga próxima? Isso é mais comum no sexo oposto, ainda mais para quem vive em contexto de igreja. Você sentou com uma jovem na igreja, conversar com ela, as pessoas viram e seus amigos já olharam com aquele olhar torto, como se você estivesse interessado em namorar aquela menina. Tristemente, provavelmente eles estavam certos. Mas o ponto a tônica é que a nossa cultura sexualizou completamente se um homem se aproxima de uma mulher, é porque ele quer algo mais com ela. Na verdade, existe uma máxima em alguns ciclos que não existe amizade entre um homem e uma mulher. Amizade mesmo, não. É o que dizem. E claro que essa frase, como todas as frases que a gente traz aqui na nossos encontros, ela está suscetível de julgamento. É necessário a gente olhar para a Bíblia e realmente descobrir o quanto a gente está estabelecendo máximas e verdades a partir do que a Escritura diz e o quanto está estabelecendo máximas e verdades a partir do que a cultura e os nossos impulsos maliciosos e pecaminosos estão dizendo. Quem já ouviu essa frase aí de que não existe amizade entre homem e mulher? A não ser que seja em um contexto de casamento, é claro, né? Quem já ouviu algo assim? O Cairo falou que ouve direto. Me mandaram hoje, tá? Eu estou citando essa frase porque me mandaram ela hoje como... E eu fiquei meio assim de... Deixa eu... O Alisson falou que já ouviu também, né? Percebam que há algo muito profundo que a Bíblia vai revelar em Gênesis, capítulo 2. Capítulo 2. Em Gênesis 2, em dado momento, quando Deus ele cria o homem, ele vai dizer algo fantástico nas Escrituras. Não é bom que o homem esteja só. O que muita gente não sabe sobre esse texto bíblico é que ele não está, em primeiro lugar, falando que não é bom que o homem esteja solteiro. Tá bom? A maioria da nossa interpretação, a gente tem uma interpretação dentro da igreja cristã muito casamenteira, muito amante do casamento, e eu não falo amante no sentido positivo, eu falo no sentido de idólatra mesmo. A gente tem uma visão muito que o casamento é literalmente uma realidade, a regra absoluta para todo homem e mulher. Na verdade, o homem nasceu e está agora, a partir do momento que ele pisou na terra, destinado a casar. Qualquer coisa além disso é uma exceção muito forçada à regra. Pois bem, mais uma vez estou citando pensamentos, não estou falando que eu concordo nem discordo, estou citando pensamentos. Mas percebam que no original ali, a ideia é que não era bom que o homem estivesse só no sentido de que ele fosse o único ser humano na Terra.
Não era bom que aquele homem estivesse sem um semelhante para o qual ele pudesse se relacionar, em primeira instância, socialmente. A nossa visão é muito sexualizada, ao ponto de achar que Davi e Jonatas tinham um caso. A gente acha logo que, quando Davi falou isso, ele quis dizer o seguinte: ah, Jonatas, você na cama era muito melhor do que Mical e Abigail. Olha o que a gente coloca no texto bíblico. Para a gente é impossível a ideia de que talvez Davi pensasse o seguinte: eu amo Abigail, amo Mical, mas o amor de Jonatas é um amor diferente e, devo dizer, melhor do que o amor das minhas mulheres. Davi naquela época tinha 3, se não me engano. 3 mulheres. E para nós isso é um absurdo. Eu vou seguir daqui a pouco por pontos de como a gente criou regras máximas de uma ética conservadora, onde fora do casamento praticamente não há uma relação concreta mais, que a gente deva zelar por ela. O casamento é tudo na vida do ser humano, no fim das contas, principalmente quando ele existe, né? Quando ele é projetado. Quando você tem uma esposa e filhos, aquilo ali virou a coisa mais importante, ou como alguns dizem, a família é a base da sociedade. Muitos falam assim também. Vocês concordam? Discordam? Fiquem à vontade de comentar e escrever sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente também olha para uma visão muito casamenteira. Se, por um lado, a gente tem uma visão muito maligna, deturpada, sexualizada, a gente tem uma visão metida a santa, metida a sacra, onde a gente olha para as relações entre um homem e uma mulher e a gente, ok, não sexualiza aquilo necessariamente, mas a gente casa eles. A gente santifica eles. Eles não podem ter uma amizade. Eles não podem ser tratados como seres humanos iguais, no sentido, obviamente, ontológico, ou seja, seres humanos. Eles são semelhantes, eles são iguais. Vejam só o que uma ministra anglicana, Kate Wharton, diz. Desde que Deus declarou que não era bom que Adão ficasse só, os seres humanos têm vivido na companhia uns dos outros, compartilhando a vida na Terra. Eu preciso de outras pessoas em minha vida. Preciso delas para relaxar após um dia ruim. Preciso delas ao meu lado, trabalhando comigo em meu ministério. Preciso delas para dividir uma garrafa de vinho e conversar sobre os problemas do mundo. Preciso que elas apontem os aspectos de meu caráter que necessitam ser trabalhados. Preciso delas para celebrar quando coisas boas acontecem. Preciso delas para ter com quem passar meus dias de folga e feriados. Preciso delas para que me abracem e digam que tudo vai ficar bem. A ministra que lida, ela não é uma pessoa com atração pelo mesmo sexo. Ela simplesmente é uma mulher solteira. Ministra que está nessa situação mesmo, não por questões sexuais, mas por um voto pessoal, no qual ela realmente reconhece que Deus ele é suficiente, mas ela também se lança e mergulha em relacionamentos profundamente significativos e íntimos. O que está sendo colocado aqui é que a intimidade é uma coisa importante. Por quê? Porque Deus nos criou como seres sociais. O isolamento, uma personalidade antissocial são frutos da queda. A gente não está falando de solitude, tá bom? Há momentos que o ser humano precisa se retirar. Há momentos que o ser humano precisa do tempo a sós dele, que na verdade nunca é um tempo a sós de verdade, porque o ser humano sempre está na presença de Deus. Mas a solitude são momentos necessários onde você precisa se colocar diante de Deus, pensar, refletir, meditar, ouvir, escutar, calar e realmente ter direcionamentos. Porém, de forma geral, o ser humano é um ser social e ele carece de sociabilidade. Ele precisa desenvolver a sociabilidade, da qual trataremos no final para encerrar, mas é necessário entender que intimidade é uma coisa que importa. E percebermos que a intimidade, quando vemos no contexto bíblico, não é necessariamente atrelada ao sexo. Relacionado a esse texto, não é bom que o homem esteja só. Vocês sempre tiveram essa visão que eu falei aqui, ou vocês já viram de forma mais especificamente como se fosse... realmente, a vontade de Deus é que eu me case, porque esse texto bíblico diz assim. Vocês já tiveram alguma visão diferente? Compartilhe um pouco comigo. Isso é interessante. Vocês querem falar também, tá? Meio cortado aqui. É interessante também que eu quero mostrar para vocês como, quando esse paradigma muda,
a gente começa a mudar e facilitar a vida para outras pessoas. Por exemplo, quem de vocês não tem um amigo, às vezes, homossexual? Se você não tem, tudo bem, mas eu tenho, que às vezes chega para você e fala: poxa, então Deus quer que eu viva uma vida de solidão, Deus quer que eu viva uma vida sozinho, Deus quer que eu viva uma vida sem intimidade, sem que eu tenha pessoas que me amem, eu quero ser amado por alguém. E vamos ser sinceros, a culpa é nossa das pessoas pensarem isso. Porque a gente coloca que para ser amado, a pessoa precisa de um casamento. Para a pessoa ter conversas profundas à mesa, num jantar, ela precisa ter uma esposa. Senão, quem vai querer ouvir sobre o dia corrido daquela pessoa? Quem vai querer ouvir sobre os estresses diários daquela pessoa, o quanto ela não consegue fazer uma certa comida? Quem vai ter paciência de ficar numa terça-feira à noite comendo uma comida improvisada de um solteirão? Isso é o que a gente passa no fim das contas, e é isso que a cultura, no fim das contas, vive também. Para ser sincero, a cultura lá fora, como eu sempre digo, sabe envolver muito mais as pessoas solteiras, né? Até mesmo de forma mais caseiras. Mas a realidade é que esse seu amigo que chega em você e te questiona pode ouvir uma resposta melhor, que é: Deus tem intimidade para você, Deus tem amor para você, entre pessoas semelhantes a você, entre amigos. Amigos podem suprir as suas carências, ainda que você não tenha relação sexual com essas pessoas. Até porque, querido, vamos lembrar que o sexo não dura para sempre, mas a intimidade construída, ela dura para sempre. Haverá um momento onde, desculpem a forma de falar, nada subirá. Nada subirá. Mas eu posso dizer que aquilo que você construiu não vai ser derrubado, não vai cair, porque você construiu em relações significativas e concretas. Vocês entendem isso? Então, quando nós construímos relações significativas, quando nós construímos relações íntimas verdadeiras, elas duram muito além do tempo. Eu posso dizer isso porque elas durarão até a eternidade. Enquanto a Bíblia, eu tenho conversado isso com algumas pessoas, mas isso é uma coisa que eu vira e mexe, Deus me ensinou sobre celibato. Um dia a gente vai ter dessas verdades, um só sobre celibato. Mas uma coisa que eu aprendi é que aqueles que foram chamados para o celibato, eles estão sendo chamados para antecipar uma realidade que todos nós viveremos um dia na nova criação. Já pararam para pensar nisso? Certa vez, os saduceus, tentando colocar Jesus à prova, tentam fazer um joguinho com ele, dizendo: mestre, uma mulher é casada com um homem. Esse homem morreu. O irmão desse homem tomou essa mulher. Esse homem morreu. O outro irmão tomou essa mulher. Ele morreu, por fim, a mulher também morreu. Na nova criação, que eles não acreditavam numa ressurreição, de quem ela será esposa? E Jesus corrige o equívoco deles, dizendo que na nova criação, no reino dos céus, não se dá em casamento. Nós seremos como os anjos nesse sentido. Nós não nos relacionaremos sexualmente. Não é que não teremos sexo, né? No sentido gênero, né? Não é que eu não vou ser mais homem, não é que eu vou virar um intersexual ou um assexual. Não. É que eu serei um homem que não terei relações sexuais mais, assim como os anjos não têm relações sexuais. O que, de alguma forma, o celibato nos comunica é que alguns estão sendo chamados para, o privilégio, e dois, o desafio, de anteciparem aqui e agora o que nós viveremos um dia na nova criação. Ou seja, intimidade sem sexo. Intimidade sem sexo. O que vocês acham disso? Se alguém quiser comentar alguma coisa ou escrever alguma coisa. Pessoal aqui da sala. Ninguém? Para quem não sabe, tá, gente? Tem gente aqui na sala comigo hoje. Aqui. Estão brigando aqui comigo, porque não está passando na câmera lá. Gente, boa noite, João Marcos, a Carol e o Alan. Pronto, agora. Imagina, eu mentindo, gente. Tem gente aqui na sala, não tem. Tem sim, tá bom? Mas. E aí, alguém quer comentar alguma coisa? Isso, posso prosseguir? Deixa eu ver se aqui está tudo certinho. Boa noite aí para o Pablo, para a Júlia, que entraram, tá? Fico feliz de ter vocês aqui com a gente. Uma coisa. Aqui, ó.
Às vezes parece que estar solteiro é uma ofensa. Eu sei que há muita realidade, né, gente? A verdade seja dita. Mas realmente, o contexto é que às vezes, né, tem reunião de casal, onde os solteiros trabalham na reunião de casal, que é uma maravilha, não estou questionando isso. A gente tem que servir mesmo, tá? A gente não pode entrar numa redundância absoluta de egoísmo, tá? Eu sou solteiro e ninguém me olha. Amém, sirvamos os casados. Mas precisamos realmente rever, às vezes, o quanto há um grupo que é realmente abandonado, às vezes, de ministração. Às vezes, nós não somos servidos. Uma coisa que eu falo muito aqui em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, né? Onde eu lidero aqui na igreja, que é necessário redescobrirmos o cuidado com os solteiros que se convertem para o meio do povo de Deus. Por quê? Pensem comigo, o normal entre um adolescente e um jovem, vou colocar como normal não, tá? O comum, que normal não é. O comum é que realmente adolescentes e jovens estejam precocemente, desfrutando de relações sexuais. Então, quando ele se converte e vem para o meio do povo de Deus, ele está uma bomba sexual de eu já desfrutei, eu quero continuar tendo prazer sexual. Aí o que eu sempre digo é, o sábado e a sexta, que eram os dias nos quais aquele adolescente jovem já tinha o famoso sexo garantido, agora ele vai ter que lutar contra isso, só que ele não tem companhia, sabe por quê? Porque os casados e os namorados estão saindo por aí, tendo os seus momentos. E nunca pensando na possibilidade de chamar aquele solteiro para sair com eles. Afinal, mais sagrado do que o casamento é o momento do casal. Vocês percebem isso? Olha só essa situação que eu acho fantástica e que isso é transformador. Hoje nós temos realmente um casal aqui, mas normalmente nós não temos casais aqui. Realmente o normal é não ter aqui, tá? Na nossa reunião. O que é triste, porque quando a gente fala de casamento, ninguém ouve. Mas hoje eles ouvirão. Famílias e casamentos fracassam com tanta frequência porque tentam suprir muitas necessidades humanas. Um cônjuge deve ser amante, amiga ou amigo, mãe ou pai, alma gêmea, colega de trabalho e assim por diante. Poucas pessoas podem ser todas essas coisas para alguém. E quando o nível de exigência é muito elevado, a decepção é o único resultado. Se marido e mulher tiverem amizades mais profundas e sólidas, fora da união conjugal, o casamento tem mais espaço para respirar e fardos menores para carregar. Eu falei numa reunião que eu fui chamado para falar sobre sexualidade sábado agora, eu falei, querida, e se o seu marido não for a melhor pessoa para você falar de cabelo? Marido, e se a sua mulher não for a melhor pessoa para você falar de carro e de futebol, talvez? Eu estou colocando uns estereótipos bem grandes aqui para servir, tá bom? Mas já para pensar, aí acaba que o cônjuge ele começa a cobrar, meu marido não me entende. Claro, você quer falar de unha acrigel. E talvez ele não seja a melhor pessoa para você falar sobre isso. Talvez você deveria ter uma amiga para conversar sobre essas coisas. Talvez quando você tivesse problemas de temperamento na sua família, na sua casa, talvez você devesse falar com uma amiga, pedir conselho, pedir para ela orar por você. Estamos falando de amizades boas. Amizades que oram, amizades que aconselham, amizades que cuidam. Talvez na semana você ter um dia para sair com o seu namorado e o seu esposo seja uma coisa muito boa, mas você ter aquele dia para você sair com a sua amiga e seu amigo talvez seja muito saudável, porque você vai tirar certos fardos que você não vai exigir da sua esposa. Percebam que botaram aqui escrito, deixa eu ler. Para te falar a verdade, o momento entre casal, pelo menos para mim, é até mais precioso do que o sexo. Essa intimidade é muito vendida pelas redes e isso acaba entrando na nossa cabeça, embora as coisas não sejam sempre flores. Sim, é verdade. Mais uma vez eu repito o que eu já falei anteriormente aqui. Até entre o casal, uma hora o sexo vai passar. E até entre o casal, no ano que eles casaram, o sexo não vai ser aquela realidade tão sonhada antes de casar. Pode falar. Vê se vocês vão conseguir ouvir o Alan, gente. Pegando esse gancho, você falando sobre casado e tal, o meio cristão é muito colocado isso como uma solução para o solteiro, né? Porque existe no corpo a necessidade de fazer o sexo. Eu casando, eu vou ter aquela necessidade suprida. Ok, a gente sabe que a solução para o masturbador, o cara de pornografia, não é isso. É um ponto. Ok. Mas agora uma pergunta: como o solteiro
lida com a questão sexual, já sendo chamado para celibato, ou então vivendo uma vida que não vai casar? Como é que ele lida no sentido físico da coisa? Legal. A pergunta é muito boa, tá, gente? Todo mundo entendeu? Coloca a mãozinha assim, mas eu vou dar só uma simplificada. O que ele falou como aquele que não tem realmente acesso ao sexo propriamente dito, até porque, para quem está aqui comigo há muito tempo, já deve saber, né? Minha compreensão é que a masturbação não é um caminho legítimo também de prazer sexual, né? Para mim, realmente, é claro que eu falo baseado na Bíblia, eu creio que o sexo foi dado para ser compartilhado, né? Então, a masturbação é uma forma de você fugir do dever do compartilhamento do sexo e dar prazer para si mesmo. Isso é muito moderno também, né? A pergunta dele não tem masturbação, não vou ter pornografia e não vou ter sexo com ninguém. Como eu posso satisfazer realmente esse meu desejo por prazer sexual? Eu quero já afirmar aqui para vocês que a intimidade profunda, ela pode suprir as verdadeiras carências que vocês têm. Deixa eu falar um negócio para vocês muito pesado e serve para mim. Tá? Quando eu falo isso aqui, eu não falo como uma autoridade de eu não passo por nenhum desses problemas, eu nunca quero me masturbar, eu nunca quero fazer sexo. Não, eu passo pelas mesmas coisas que vocês passam e se brincar pior. Só que eu quero dizer algo para vocês. O que vocês querem de verdade não é sexo. O que vocês querem de verdade é amor. Tá entendendo? O que nós queremos de verdade não é sexo. O sexo é muito gostoso, gente. Meu Deus, é bom demais. Mas vou te falar de verdade. O sexo, depois que ele acaba. É triste, mas o orgasmo ele vem simplesmente com um. Para o homem, precisa de reestímulo. Para a mulher, ela aguenta, mas depois vai refletir também quanto não restou nada. Se não houver intimidade. Pense comigo. Se sexo sem intimidade, no fim das contas, não me acrescenta em nada, intimidade sem sexo, pelo menos, tem alguma coisa. O que revela-se é que o que está por trás de verdade, o que vai durar para sempre, não é o prazer sexual, não é a união das carnes, mas é a intimidade construída entre as pessoas, inclusive entre o homem e a mulher dentro de um casamento. Vocês percebem? Há muitos que estão tendo relações sexuais, mas não têm intimidade nenhuma. Há muitos que conhecem o corpo um do outro, mas não conhecem os corações, não conhecem os problemas, não conhecem os conflitos. O que eu diria esse solteiro, ele precisa de relações íntimas mais profundas, que, mais uma vez, talvez a igreja não esteja dando. E aqui é um ambiente onde a gente tem que se questionar se nós estamos favorecendo uma cultura na igreja, onde o solteiro ele é envolvido em relações profundas, não é relações superficiais. Mas ele está vindo todo domingo na igreja, mas ele vem todo discipulado. Tá, mas fora do discipulado, você ouve os problemas dele, você conversa com ele, você pergunta para ele o que está passando por ele, você se coloca numa posição de ouvir realmente o outro. Daqui a pouco ele vai, mais uma vez, concluir com os conselhos práticos, tá bom? Respondi. Alguém quer complementar ou perguntar algo, ou também falar qualquer coisa parecida com isso? Eu quero ler para vocês aqui, vocês podem falar, tá? Só manifestar. Eu quero ler para vocês alguns exemplos muito maneiros que ele fala sobre as amizades dele. Né? Lembrando, quem é o Ed Shaw, para quem não conhece, tá? O Ed Shaw é um pastor com atração pelo mesmo sexo celibatário. Já não estava bom, né? O cara é pastor, o cara tem atração pelo mesmo sexo e ele é celibatário, ou seja, ele é solteiro e assim está até agora. Tá legal? Porque ele não tem atração por mulher. Como ele não tem atração por mulher, ele optou por não casar. Ele só tem atração por homens. Então, ele é um pastor solteiro. Ele mora sozinho, não mora numa casa missionária. Para quem aí. Ele conta no livro dele, já falei aqui, sobre o momento que ele chega em casa e não tem ninguém esperando ele. É desse nível, entendeu? Que é a retratação. Não é romântico. Só que olha que lindo é quando ele fala das amizades dele. Tenho diversos relacionamentos com pessoas que me conhecem muito bem. Elas sabem quase tudo a meu respeito. O bom, o mal e o abominável. Eu queria perguntar para você, eu sou assim, tá, gente? Eu leio, mas eu não consigo ler tudo, não. Eu vou comentando. Quem são as pessoas que estão ao seu redor que conhecem o bom, o mal e o abominável sobre você? Não tem? Não tem, está na hora de você desenvolver relações de intimidade. Talvez a sua busca insaciável por sexo seja porque você não tem pessoas as quais você compartilha intimidade. Para quem você tem a liberdade de confessar o que há de abominável no seu coração?
Elas me amam e se preocupam comigo, apesar do que conhecem. E eu retribuo a gentileza, apesar de dispor de conhecimentos semelhantes sobre elas. Ou seja, ele também conhece o que é de abominável nas pessoas também. Olha só que legal. Phil e Caroline, ou Caroline, né? São dois amigos solteiros com quem bebo gin e champanhe, mas não ao mesmo tempo. Ele ri comigo e de mim. Uma excelente combinação. E são duas das pessoas com quem mais gosto de estar. Saio de férias com eles todos os anos, juntamente com um grupo de outros amigos com quem já compartilhamos nossas vidas por uma década ou mais. É algo lindo. Quando você viaja, você só viaja casal? Caso só que você, né? Você só viaja a casal? Quando você viaja, vocês só viajam sozinhos? Vocês têm na comunidade, na igreja de vocês, esse ambiente. E eu queria que vocês compartilhassem, tá? Isso é muito legal. Na igreja de vocês, Pablo, Cairon, Júlia, João, Marcos, Alessandro, Alisson, na igreja de vocês, é suspeito, né? O Alisson e a Júlia, que são da minha igreja, né? E o Alan e a Carol também. Mas na igreja de vocês, vocês têm um ambiente onde realmente os solteiros e os casados compartilham de ambientes de lazer, e até viagens são planejadas onde os solteiros acompanham os casados? Alguém escreveu aqui no chat, deixa eu ver o que foi escrito aqui. Como o Alisson escreve, como o sexo tem se transformado num deus desde os tempos antigos, hoje ele ainda tem sido olhado com desejo de sacrifícios a esse falso deus, com o intuito de satisfazer completa. Um ser humano casado, solteiro, só vai conseguir vencer esse mal que habita em nossos corações quando alcançar plena satisfação em algo maior que o sexo, no Deus que criou o sexo. Amém. É isso mesmo. Vou fechar aqui que o Alisson acabou com... Tô brincando. Mas foi muito bom, é isso mesmo. Mas aí, na comunidade de vocês, como é que é? Compartilhem comigo, escrevam aí no chat, não precisa nem falar, se não quiserem. Mas escrevam no chat, João Marcos, Cairon, Pablo, na igreja de vocês, Alessandro. É uma realidade isso? Em segundo lugar, ele cita, deixe-me falar sobre minha amizade com Julian, Mark, Matthew e Neil, para dar outro exemplo. Conhecemos-nos em um instituto bíblico. Sempre nos sentávamos na mesma parte da sala de aula. Fomos nos conhecendo aos poucos, por causa de uma conversa assustadora sobre como poderíamos arruinar nossa vida e ministério. Formamos um grupo de apoio e prestação de contas com o objetivo de manter uns aos outros caminhando no caminho estreito de Jesus. Conhecíamos-nos apenas de modo superficial antes daquela conversa. 30 anos mais tarde, conhecemos-nos mutuamente em profundidade. Você tem essas pessoas às quais você pode prestar conta dos seus pecados, falar dos seus problemas, e essas pessoas vão te incentivar, te aconselhar, te discipular no caminho de Jesus? Vocês têm isso na vida de vocês? Estamos quase encerrando, né, o nosso conteúdo aqui, principalmente de hoje. Eu quero ler ainda 2 trechos para vocês do livro. Eu não gosto muito de ficar lendo assim, não, mas eu acho que esses trechos são muito úteis para o que a gente está falando aqui. Vejam que legal que o psicólogo cristão William Studer vai dizer sobre, principalmente, uma epidemia, até o Alan falou aqui, né, sobre uma epidemia de pornografia entre homens nas igrejas. Diz assim: os mitos da masculinidade em nossa cultura acabaram por isolar os homens uns dos outros, prejudicando sua capacidade de honrarem-se e abençoarem-se mutuamente. Muitos homens possuem pouquíssimos amigos íntimos. Íntimos mesmo, tá, gente? Tem pessoas que estão cercadas de pessoas, mas que não compartilham a vida. Inclusive, quero deixar claro, não achem que eu não vejo. Lá nos meus stories, quando eu faço as enquetes, eu acho muito engraçado. Tem pessoas que eu conheço que não compartilham intimidade, mas diz que não tem dificuldade nenhuma de compartilhar intimidade. Sabe por quê? Porque ela é uma pessoa de povão. Ela sabe ficar no meio da galera, mas ela não sabe parar, conversar e falar realmente das intimidades dela, do que ela falha, dos problemas, dos defeitos. Sabe aquela pessoa que nunca fala que tem defeito? Aquela pessoa que nunca fala que tem problema, ela não compartilha nada de ruim da vida dela. Ela é uma imagem, ela mostra só o que tem de bom e ainda é superficial. Percebam isso. Suas amizades são tão profundas quanto as atividades que fazem junto. Aqui tem um amigo que você joga bola com ele. Ah, mas eu sempre jogo bola com ele. Mas é só isso que vocês fazem. Quando dois amigos conseguem aprofundar sua amizade, a necessidade de intimidade pode ser suprida de maneiras não sexuais entre eles.
Quando isso acontece, a intensidade da carência de intimidade não é canalizada para o intercurso sexual com uma mulher, mas pode ser distribuída em muitos relacionamentos. A intimidade sexual pode ser experimentada com uma mulher, mas a intimidade pode ser experimentada também com outras pessoas. Nem toda intimidade é genital, pessoal. Portanto, não se sinta acanhado em seus relacionamentos com seus irmãos em Cristo. Tá bom? Já caminhando para o nosso final aqui, eu quero também demistificar algumas coisas que eu construí. Construí não, né? Que eu levantei aqui. É possível, então, uma amizade entre um homem e uma mulher? Sim. É possível uma amizade entre um homem e uma mulher. Uma amizade saudável? Uma amizade cristã? É. Sabe por que a gente acredita que não dá para existir uma amizade saudável entre um homem e uma mulher? Pela mesma razão que muitos grupos modernos veem coisa sexual entre Davi e Jonatas. Por causa da nossa visão. A nossa visão está tão suja que a gente olha para Davi e Jonatas e diz, eles se pegavam. A nossa visão é tão corrompida que a gente olha para um homem e para uma mulher e a gente acha impossível eles dois compartilharem intimidade sem necessariamente terem uma relação sexual ou estarem juntos como namorados. O problema está na gente, pessoal. Não está nas relações que Deus criou. Ou vocês acham que quando a gente estiver na nova criação, vocês não vão ter amizades saudáveis com mulheres no céu? Homens? Mulheres, vocês acham que quando estivermos no céu, vocês não vão se relacionar com homens? Deus vai dividir o céu em duas partes? O céu da Congregação Cristã do Brasil. Então, realmente, a Congregação Cristã do Brasil acertou. Ela colocou de um lado, colocou do outro aqui. Que foi que tu falou? Então. Aí é um problema. A Júlia comentou assim, isso é muito interessante. Mas quando você tem mais intimidade com seu amigo do que seu parceiro, aí o sinal vermelho tem que apitar muito. Porque isso é uma coisa interessante, tá, gente? Hoje, enquanto eu pensava nesse assunto, como eu fiquei com vontade de criar um encontro extra para falar só sobre namoro. Porque eu acho que isso existe. Primeiro, existe também outro mito entre as pessoas, entre a cultura e nas igrejas também, de que se eu namorar o meu amigo, eu vou estragar a amizade. Mas às vezes que te pergunto, mulher ou homem, não seria melhor você namorar com seu melhor amigo? Não deveria ser o melhor? Então, essa é a grande questão. A questão é, às vezes você escolheu, não é o caso, tá, gente? Não estou falando que é o caso aqui, mas às vezes você pode ter escolhido um parceiro baseado em 1000 critérios, menos de intimidade. Mas estamos falando que intimidade deveria ser o primeiro critério aqui para você escolher um potencial marido, um potencial parceiro, tá bom? Então, é necessário limite na amizade para não haver defraudação. Eu acho que eu simplesmente dizer que existe amizade entre homem e mulher não resolve o problema da defraudação. Que, mais uma vez, é um assunto que eu poderia trabalhar muito no tema de namoro. Mas a defraudação é a gente ir além dos limites de uma amizade. É tocar onde não deveria tocar, é tratar em carícias de palavras com muita profundidade, como não deveria, é plantar no coração do outro expectativas de que só podem ser cumpridas e satisfeitas numa relação a dois e sem responsabilidade. Vocês já viram que hoje em dia o pessoal chama de responsabilidade afetiva? A Bíblia já falava muito tempo antes sobre a necessidade de nós termos responsabilidade nos nossos relacionamentos. De nós não ficarmos criando no coração dos outros coisas que não vão nos suprir no fim das contas. Então, o que eu diria é, mulheres, se rodeiem de mulheres amigas. Tenham amigos homens, mas tendo um parceiro, estabeleça limites, tá legal? Para que o seu coração não te engane, não faça mal ao outro também, tá legal? Então, mais uma vez, o problema está muito na gente. Nós precisamos ter sensibilidade, pedir a ajuda do Espírito Santo, para que a gente nunca vá além, nem na amizade, e nem quando a gente estiver acompanhado de um parceiro. Por isso que o parceiro, existe uma diferença de ciúme e de, realmente, conselho de sabedoria. Nem sempre quando uma mulher fala, amor, eu acho que você está exagerando com fulana, nem sempre é ciúme. Às vezes a mulher realmente está vendo coisas que estão gritantes. Às vezes o homem não está tendo ataque de ciúme, ele está falando, amor, você está muito jogada, você está muito assim. Então, esse tipo de conversa é saudável no relacionamento também. Tá legal? Espero ter respondido. O que eu diria
quando você tem mais intimidade com seu amigo, com seu parceiro, depende do que você está falando de intimidade. Se é sobre um assunto ou outro, tudo bem. Se é de forma geral, talvez você tenha escolhido errado seu namorado, seu marido, seu parceiro. Marido já era. Casou, descubra a intimidade com ele agora, começa a marcar de conversar todo dia sobre as coisas para realmente construir intimidade. Orar é bom, entendeu? Porque agora você já está numa situação que sem volta, tá bom? Ora para Deus levar ele. Brincadeira. Ou não. Última citação que eu vou ler para vocês. Essa é do conselheiro bíblico Paul David Tripp. Alguns devem conhecer ele é muito famoso em aconselhamento bíblico, né? Vivemos em uma malha interligada de relacionamentos casuais que estão sempre perto do fim. Muito legal ele falar sobre isso, porque vivemos em tempo de modernidade líquida, citação a Bauman. Vivemos com a ilusão de que conhecemos uns aos outros, mas a realidade é outra. Chamamos nossos diálogos pacatos, reservados e muitas vezes teologicamente bananos, mas eles quase nunca chegam perto da verdadeira comunhão. Conhecemos detalhes demográficos e impessoais uns dos outros. Sabemos se a pessoa é casada ou solteira, o tipo de trabalho dela, o número de filhos que ela tem. Oi? Tá, voltando. O número de filhos que essa pessoa tem, a localização aproximada da casa, mas pouco conhecemos da luta na fé que é diariamente travada por trás de barreiras pessoais bem delimitadas. Meus amigos, qual foi a última vez que vocês procuraram um amigo de vocês para falar: olha, a caminhada tá difícil, tá fácil não, eu tô querendo fazer sexo. É uma coisa que a gente não fala, porque a gente tem vergonha, mas não está acontecendo com você? Qual foi a última vez que você chegou e falou isso para alguém sem filtro? Qual foi a última vez que você conversou com alguém sobre isso? Isso é um limite interessante, tá, menina? Não fale isso para um homem. Por exemplo, estamos falando de limites, então não procure aquele seu amigo íntimo e fale: poxa, amigo, eu estou com uma vontade de fazer sexo. Não façam isso. Pelo amor de Deus. Homens, a mesma coisa. Menina, se um homem chegar para falar isso para você, orienta ele para outro homem e vaza, porque eu já suspeito até o mal. Uma das coisas que ainda me espantam no aconselhamento, mesmo após todos esses anos, é quão pouco sei sobre pessoas que considerava verdadeiramente amigas. Já nem recordo por quantas vezes, ao conversar com amigos que buscaram minha ajuda, fui impactado com detalhes de dificuldades e lutas muito além de qualquer coisa que pudesse ter previsto. O apreço pela privacidade não é apenas praticado pelo descrente solitário, mas é generalizado também na igreja. Gente, é pesado pensar o quanto a gente tem uma cultura de privacidade tão grande que a gente está disposto a simplesmente se isolar ou ter contatos superficiais. A gente não quer se doar, a gente não quer falar realmente do nosso coração, a gente quer se preservar a todo custo, não quer ter problema com ninguém, mas é tendo problema com as pessoas que nossas relações são fortalecidas. Se você tem problemas no seu relacionamento, nas suas amizades, amém. Você vive num mundo onde somos pessoas diferentes, pensamos diferentes e somos pecadores, então falhamos uns com os outros. A amizade que há perdão e insistência, essa é que vai sobreviver. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa antes de eu dar 3 dicas muito legais para todos vocês que têm dificuldade para criar intimidade e dificuldade para ter amizades saudáveis? Eu vou dar 3 conselhos para vocês aqui, baseado no livro, tá bom? Mas antes eu queria ouvir se alguém tem alguma pergunta dentro do que foi falado até agora e se tem alguma contribuição. E se estiver escrevendo, pode escrever que daqui a pouco eu leio. Nada? Show? Vou concluir então, tá bom? Como a gente pode concluir toda a nossa reflexão até agora pensando em como eu posso, então, criar intimidade? Se a intimidade é algo que pode me auxiliar na minha ajuda contra as tentações sexuais e ao meu desejo por sexo, e até mesmo ao meu sentimento de solidão, por conta de eu ser um solteiro, ou por eu ter atração pelo mesmo sexo, que é o caso de alguns aqui que caminham comigo, é o meu caso também. Então, como eu posso fazer? Em primeiro lugar, precisamos separar um tempo para as pessoas. Gente, intimidade não se cria por mágica. É necessário que realmente a gente, literalmente,
chame pessoas para fazer as coisas. Por que você não chama alguém para ver um filme na sua casa? Para assistir aquele reality show que você gosta, assistir a série que você gosta. Por que você não chama um amigo para ir no cinema com você, ir no shopping com você, ir numa lanchonete com você? Por que você que, sei lá, é pai ou mãe, não chama realmente o outro pai ou o solteiro da igreja para ir levar as crianças no parquinho com você e vocês terem conversas interessantes? Comece a convidar pessoas para fazer coisas com você. Coisas triviais, ir no mercado e comprar. Eu tenho uma amiga minha que toda hora eu tenho que fazer alguma coisa. Vou ter que no centro aqui do bairro. Eu chamo ela para ir lá comigo. E a gente vai, a gente conversa sobre tudo e tal, pá, 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 uma coisa que dá para fazer tranquilamente com qualquer pessoa. Você vai ter que fazer de qualquer forma. Você vai ter que fazer compras de qualquer forma. Então, por que não chamar alguém para te fazer companhia? Você não vai ter que consertar o carro? Chama alguém para te fazer companhia. Você não vai ter que cuidar das crianças enquanto a sua esposa faz alguma coisa, ou vice-versa? Chama uma companhia. Por que não? E logo você conhecerá essas pessoas melhor. Essa é a primeira dica. O segundo, comece a compartilhar algumas intimidades com os seus amigos. Talvez ao redor da sua vida você já tenha pessoas que são suas amigas, pessoas que você considera muito, mas que você ainda não compartilhou a sua intimidade. Uma coisa, eu comecei agora a me disponibilizar para aconselhamento na área da sexualidade. E uma coisa que eu percebo muito, tá? De qualquer um que me procura pedindo aconselhamento as pessoas estão dispostas a abrir o coração delas e falar a intimidade delas para mim. Porque eu fico muito feliz, e para mim, amém. Isso é um passo muito grande. Mas elas, às vezes, não estão dispostas a abrir o coração delas e compartilhar a intimidade delas com as pessoas que estão perto. É aquela velha história, gente. É muito fácil eu amar as pessoas da África e querer que a fome acabe na África. Difícil mesmo é eu amar as pessoas que estão do meu lado, que são inconvenientes, que são chatas, e acabar com a fome das pessoas que eu tô vendo a fome. Tá entendendo? E essa eu posso fazer alguma coisa mesmo. Lá no continente africano, eu tô bem longe. É muito difícil fazer alguma coisa além de pray for Africa. Ore pela África. Tá entendendo? Mas aqui eu não faço nada. Eu não amo ninguém perto, mas eu amo todo mundo longe. Então, é necessário que você dê um passo de ousadia e compartilhe seu coração. E isso acontece muito com pessoas com atração pelo mesmo sexo. Elas não compartilham. Eu não julgo, mas eu não posso proteger. Tá entendendo? Eu sei como é que é você sentir que não pode compartilhar com as pessoas, porque as pessoas não vão te dar segurança, você não pode confiar nelas, elas vão se afastar de você. Mas, querido, na igreja isso não deveria acontecer. Eu sei que acontece, mas você não erra em compartilhar a intimidade. A pessoa erra em não saber lidar com a intimidade que você compartilhou. Tá entendendo? Então, Jesus ele veio e compartilhou a vida dele. Ele morreu por nós. A gente soube valorizar 100% o sacrifício que Jesus deu? Vocês acham que ele se arrepende do que ele fez? Ele faria de novo? Faria, mas não tem necessidade, porque ele já fez uma vez e glória a Deus por isso. Então, invistam em ter um compartilhamento de intimidade. E, por fim, em último lugar, persevere. Aí uma frase que ele cita aqui: escombros são o solo sobre o qual nossas amizades mais profundas são construídas. Sabe aquela amizade que você discute muito, briga muito, passa por altos e baixos? Então, persevera nela. Persevera nela, porque no fim das contas, quanto mais você perseverar, mais aquela amizade vai ficar mais forte, mais ela vai ficar mais resistente e mais ela vai durar. Amém? Então, essas são as 3 dicas que eu vou dar para vocês promoverem uma cultura de intimidade na vida de vocês e espero que onde quer que vocês passem. E aí, como é que foi hoje? Vocês gostaram? Aprenderam alguma coisa? Querem complementar com alguma coisa? Alguma dúvida? Lembrem-se que o retorno de vocês, para mim, sempre é muito importante, tá bom? Senão eu vou sentir que eu falei aqui à toa. Vocês não querem isso, né? Então, me digam aí o que vocês acharam. Escrevam aí, aguardo um pouquinho antes da gente encerrar. João Marcos aqui falou que achou muito bom. Aqui escreveram, cadê?
Massa. Eu acho que ando falhando em chamar mais pessoas a participarem do meu dia. Foi muito interessante, a Júlia comentou. Excelente, como sempre, irmão, é um privilégio poder crescer com você nesse assunto. O Alisson e o Pablo, eu gostei muito, foi muito produtivo. Gente, glória a Deus, obrigado pelo retorno. Eu vou disponibilizar, tá, nossos encontros anteriores, eu fiquei devendo tanto o encontro de Eu Nasci Assim, né, que é o que a gente fala sobre a possibilidade de nascer gay ou não, e como a gente lida, como o Evangelho responde a isso, e o outro sobre felicidade. Né? Eu já estou com um no YouTube que eu vou disponibilizar para vocês no grupo, tá bom? E o outro eu vou subir ele no YouTube e vou disponibilizar para vocês ainda lá no grupo. O que eu vou pedir para vocês? Como sempre, é muito legal a gente mostrar para as pessoas o que aconteceu aqui de alguma forma. Então, se der, coloquem um comentário lá no grupo com feedback para as pessoas que não estiveram aqui verem e se interessarem em estar nas próximas vezes. Se puderem também divulgar os nossos encontros aqui nas redes sociais de vocês, sempre é muito bom para atrair pessoas para esse tema. Só deixa eu anotar aqui o nome de vocês, porque quero lembrar para vocês que eu não esqueci, tá? Aqueles que participaram dos nossos primeiros 4 encontros estão concorrendo, pelo menos uma vez, tá? Não os 4. Estão concorrendo a ganhar o livro A Atração por Pessoas do Mesmo Sexo, do Ed Shaw, tá bom? Esse sorteio eu vou fazer, era para ter feito hoje, assumo, mas eu não fiz. Tá? Mas se você participou, você está concorrendo, eu vou fazer esse sorteio e vocês vão saber pelo grupo quem ganhou. E a partir de hoje, para a última reunião, aquele que participar pelo menos uma vez, mas se participar mais de uma, vai ter o nome mais de uma vez também, está para outro prêmio que eu vou revelar mais para frente. Tenho paciência que eu estou pensando nas coisas. Tá bom? Então, basicamente é isso. Fico muito feliz de ter vocês aqui. Acho que o João Marcos escreveu aqui também. Cadê? Matheus, é sempre um prazer te ouvir. Realmente, como você falou, é preciso ter intimidade com outras pessoas para crescermos em reino. É verdade, meus queridos. Gente, um prazer estar com vocês. Deixa eu ver se eu anotei todo mundo aqui. A Júlia, tem que anotar aqui a Júlia. Botei. Deixa eu ver se eu coloquei o Alessandro aqui. Coloquei o Alessandro. Vou colocar o Cairo aqui. Cairo já está concorrendo, hein, Cairo? Algum prêmio aí, hein? E muito bom ter você aqui pela primeira vez com a gente, tá bom? Fica à vontade quando quiser participar e quando puder. A gente está sempre falando de coisas lá no grupo, sobre os dias, né, e tudo mais. Gente, Deus abençoe. Deixa eu fazer uma oração com vocês, né? É muito importante que essas verdades elas se tornem uma realidade no nosso coração e que elas sejam um impacto não somente nas nossas vidas, mas na igreja local, na igreja global e no mundo. Amém? Pai, nós te agradecemos por essa noite, pelas vidas que aqui estão e se disponibilizaram para, juntos comigo, conversarem, interagir. É sempre muito importante. Eu tenho aprendido de várias formas com essas pessoas que me trazem tantas coisas no privado, seja pelo direct, seja pelo WhatsApp. Essas pessoas conversam comigo, eu tenho aprendido com elas. Se eu tenho algo para responder sobre sexualidade, porque essas pessoas têm me trazido tantas demandas que o Senhor também tem me ensinado a buscar, encontrar e responder. Obrigado, Jesus. Que essas palavras ditas aqui hoje sobre intimidade, amizade, sexo, se tornem verdade no nosso coração, prática das nossas vidas, que possam impactar-nos profundamente, que a nossa igreja local possa receber disso, que a igreja de Cristo se torne uma igreja que promove amizades verdadeiras, de profunda intimidade, que o sexo seja ensinado da forma correta em nosso meio e que a nossa forma de viver impacte o mundo, que o mundo possa olhar e ver. Eles desfrutam do sexo como ninguém. Eles desfrutam de intimidade que nós não desfrutamos e que eles possam ver que isso tudo acontece porque o Senhor é o nosso Deus. Cristo está entre nós. Obrigado. Alcança aqueles que estão perdidos procurando amor no sexo e que eles possam encontrar amor em Jesus. Pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Boa noite, Deus abençoe. Fiquem ligados no grupo que eu vou dar um novo tema. Vamos marcar o próximo encontro. E agora em julho temos o nosso 6º encontro. Tá bom? Deus abençoe, gente. Boa noite. Estão lembrando aqui de foto. Espera aí. Dá tempo de tirar uma foto aí, pessoal? Libera a câmera aí, se der, para tirar uma foto rapidinho. Cadê? Vem vocês aqui fazer o fundo aqui da minha foto.
Cadê? Não tem aqui não, porque eu já tô. Meus 90 quilos já estão. O cara tá despreparado pelo visto para foto. Tem problema não. Ah, não, olha lá, ele se disponibilizou. Ó, todo mundo, ó, feliz. Só o Alisson mesmo na academia, né, Alisson? Cheguei, consegui chegar. Tem 2 Alisson. Amém. Então, dê um sorriso aqui para a foto, pessoal, para a gente tirar aquela foto. Amém? Vamos lá. Deixa eu ver se foi, peraí. Ai, meu Deus. Oi, gente. Obrigado. Podem descansar. Fiquem com Valeu, Deus. gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Vou parar agora. Não tá vendo, não.